Olá, você é apaixonado por arquitetura. Estamos hoje no nosso segundo episódio de Arquitetura no Divã. E aí, vamos discutir um problema? Meu convidado hoje é Cleimer Martins e a gente vai discutir mais um problema delicado sobre a valorização de um arquiteto. Cleimer, obrigada por estar aqui conosco. Eu sei que estar sentado nessa cadeira sempre é mais difícil, porque a gente vai estar sempre falando sobre um problema. Mas eu acho que a gente tem que, eu sempre digo, a gente tem que parar de jogar as coisas para debaixo do tapete e falar de forma franca e sincera sobre o que acontece, né, de problemas na nossa profissão. Então, primeiramente, gostaria que você se apresentasse aos nossos convidados para que eles conheçam um pouquinho mais de você. Ok, eu sou Cleimer Martins, arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal da Paraíba em 2006. Sou pai de Matheus e Isabela, casal, e marido de Rafaela Queiroga, que também é arquiteta. E sou diretor da Martins Lucena Arquitetos, uma sociedade com meu amigo Márcio Lucena, desde aí da época da faculdade. Cleimer, o que você tem sentido recentemente sobre a valorização do arquiteto? Certo. A questão, vamos falar da desvalorização, né, do arquiteto. É uma coisa que a gente sente no mercado, eu acho que talvez eu sinta no mercado em geral, desde a época que eu me formei e abri meu primeiro escritório, né? Mas essa questão atual, eu sinto que está um pouco mais banalizado e o mercado meio canibalizado pelos profissionais. É o que eu sinto como está o mercado em geral hoje. E o que é que você acha que está provocando essa banalização, né? Essa indiferença, né? Sobre o valor de um arquiteto? Primeiramente, eu acho que é uma questão cultural, né? Que vem de berço, que a maioria das pessoas no Brasil, elas não têm conhecimento sobre arquitetura, não têm conhecimento sobre história da arquitetura, né? Eu não me lembro da época de colégio ou de escola, na escola se falar sobre arquitetura ou história da arquitetura, né? Pois assim, possa ser até que tenha alguma questão, mas eu não lembro, né? Se eu não lembro, então não foi legal, né? Então acho que o primeiro contato que eu tive com a arquitetura foi graças a meus pais, né? Na época, nos anos 90, que contratou a arquiteta Cristina Rocha, né? Na época, para reformar a nossa casa. Maravilha! Um beijo para você, Cristina. E fazer era o quarto meu e do meu irmão, né? Era um projeto de ambientação. E aí eu tive contato com aquele projeto feito à mão, em papel manteiga, né? E foi até desenhado por Doralice Camboim, que eu fui estagiário dela depois, né? Isso foi coincidência. Outra querida também. Foi muita coincidência. Beijo pra você, senão vai dar ciúme. Então foi esse primeiro contato que eu tive com a arquitetura, né? E que me fez assim ter essa primeira paixão, né? Pelos desenhos e por projetar. Mas se não fosse isso realmente na escola e questão cultural, a gente não tinha visto isso, né? Porque assim, se você falar com a maioria das pessoas, eles vão saber, Oscar Niemeyer. Aí vão lembrar de Oscar Niemeyer, alguma coisa que ele fez, ou não. Mas não lembra mais de outro arquiteto, não lembra dos atuais, não sabe nada, né? Isso realmente é uma questão de berço, é um primeiro problema, né? Mas o que você acha que tem provocado? Você acha que é só realmente a falta de mostrar a arquitetura na base da escola, ou você acha que tem outros fatores? Não, outro fator é justamente, realmente, são muitos profissionais entrando no mercado e não fazendo uma boa arquitetura, né? Não dando valor ao que faz e cobrando preços absurdos, né? E isso realmente canibaliza demais o mercado, né? E desvaloriza a profissão como um todo, né? Então, para a gente começar com o primeiro item, né, que é a gente identificar o problema, você acha que basicamente é isso? É a gente não ter uma boa divulgação do que é, né, um arquiteto e um trabalho de um arquiteto nas escolas, e a maioria dos profissionais estarem saindo da universidade sem saber cobrar, sem saber até o seu devido valor? Você concorda com isso? Sim, concordo com isso. Esses são dois pontos assim, principais, né?
E quais são os desdobramentos a partir do momento que o arquiteto não se vê valorizado, né? E nem ele repercute essa valorização junto aos clientes. Quais você acha que são os desdobramentos disso? Porque antes de mais nada, assim, eu acho que o arquiteto ele deve fazer uma boa arquitetura, é o principal ponto, né? E o que é uma boa arquitetura? Que para mim ela é baseada em quatro elementos, 4 pilares, que é realmente a forma, a função, a estrutura e as questões atuais da sustentabilidade, né? Que também não é preciso inventar a roda para realmente aplicar a sustentabilidade, a gente pode aplicar ela da forma como a gente viu com as questões de conforto ambiental, que é você realmente fazer um projeto com uma boa iluminação natural, uma boa ventilação natural, né? E isso já é básico para que o projeto seja tenha aquela sustentabilidade passiva, como chamam. Você respeitar o básico já é um bom básico já é um começo. bom começo, né? E aí com esses 4 elementos você tem uma boa arquitetura e realmente expressar a sua arte, né? Porque cada arquiteto vai ter um estilo e você tem que se identificar e ter uma assinatura ali, né? Para que com isso, com essa boa arquitetura, o cliente ele venha atrás de você, venha realmente buscar o escritório, não por questão de valor, de preço, né? Mas pelo valor que aquele seu projeto vai trazer para ele, e não só para ele, né? Porque o cliente ele contrata, mas o cliente ele tem que saber também que o projeto não é só para ele, né? É para o mundo, né? Para a cidade, né? O cliente ele contrata, mas quando ele morrer, a construção vai ficar, né? A construção fica. E vai ficar para outra pessoa, para outro morador. Não só uma casa, outro uso, mas vamos falar de projetos comerciais, projetos institucionais ou projetos de urbanismo, né? Então, assim, são projetos que vão ficar aí para o mundo. Então, é de uma grande responsabilidade para o arquiteto estar na profissão, né? Realmente é um privilégio. Para mim é um privilégio ser arquiteto. E você acha que a maioria não está respeitando esses princípios básicos? Acho que repercute no que está sendo entregue da arquitetura? Isso repercute muito. Porque, assim, já que a escola, a base, não tá realmente mostrando, não está divulgando culturalmente o que é arquitetura, qual a história da arquitetura, qual a história da arquitetura do Brasil, quem foram os grandes arquitetos brasileiros, quais são os arquitetos atuais que estão realmente, o que estão fazendo, né? Então, cabe ao arquiteto realmente fazer a boa arquitetura para que cada vez mais as pessoas possam saber e entender o que é realmente uma boa arquitetura, né? Cleber, a gente já está no bom caminho, né? Já trouxemos um problema, já identificamos as causas desse problema, só que a gente não está aqui para mimimi, nem para estar reclamando disso daí. Eu queria que você apontasse e nos ajudasse para os nossos, digamos, seguidores, nem sei como chama bem no YouTube, mas nossos inscritos, né, e as pessoas que realmente são apaixonadas por arquitetura, elas consigam compreender, porque tudo que a gente traz aqui nesse divã é uma angústia, né, é uma angústia nossa. Uhum. E muitos podem não entender exatamente o porquê, porque nossa, né, profissão é muito glamourizada, uhum. Tem muito glamour, e as pessoas podem não perceber, mas eu trago para aqui nossas angústias, né? O que realmente nos tem incomodado. Então a gente já tem um problema, a gente já tem algumas causas, né, desse problema, e eu quero ir para o próximo passo, né? Quais seriam as soluções que você pensa, ou que você até tem encontrado para você mesmo, para evitar, né, chegar nisso daí, ou de repente solucionar? O que é que você fez ou tem em mente para a gente pensar e refletir sobre isso? Ok. Tem um professor que disse a seguinte frase: não existe profissional valorizado exercendo uma profissão desvalorizada. Eu não concordo com essa frase. Eu acho que existem profissionais valorizados exercendo uma profissão desvalorizada. E assim como eu me sinto hoje. Apesar do mercado realmente estar parecendo realmente desvalorizado, banalizado, canibalizado, mas eu encontrei realmente o meio e hoje eu me sinto valorizado.
encontrando realmente meu nicho de clientes e as pessoas realmente que valorizam aquilo que eu sou, aquilo que eu proponho a fazer. Bom, já que você falou isso, eu me sinto basicamente na obrigação de pedir para que você possa compartilhar com a maioria das pessoas que estão nos vendo, né, e nos ouvindo, sobre como é que você encontrou. Você falou de nicho, né, e você encontrou clientes que te valorizam. Sim. Como é que você encontrou esse caminho? Bem, acho que desde o princípio, como eu falo, lá, né, quando eu realmente me formei, quando eu e Márcia a gente abriu realmente o primeiro escritório, a gente sempre tentou fazer uma boa arquitetura, pautada sempre nesses princípios que eu falei antes, e sempre divulgando nosso trabalho, e toda vez que realmente tivesse contato com um cliente, era explicando o que é arquitetura e plantando sementes. Então, são 14 anos plantando sementes, não só com clientes e pessoas desconhecidas, como também roda de quando encontro os familiares, quando encontro os amigos. Sempre eu dou uma cutucada ali no assunto para que cause alguma curiosidade e o tema arquitetura seja, né, e eu com muito prazer gosto de falar e gosto de conversar sobre isso. Então a gente vai plantando uma semente aqui, uma semente lá, e sempre divulgando muito o nosso trabalho, tentando divulgar, né, que no início a gente não tinha projeto, tinha que divulgar os trabalhos da faculdade, né, lá no início, e assim, podia ser até projetos não tão bons, né, eu vejo hoje que tinha trabalhos que não eram tão bons, mas era o que a gente tinha. Você tem que começar por algum lugar. A gente começa e vai evoluindo, né, então a gente vai começando, e depois vamos melhorando os trabalhos, vamos tirando as coisas que a gente já acha que não é tão legal, vai divulgando e vai encontrando realmente as pessoas que realmente vão valorizar o teu trabalho e vão te contratar para fazer os projetos. Entendeu? Mas eu quero que você nos ajude mais. Qual o nicho que você encontrou e, pelo que eu senti da tua resposta, basicamente a segunda parte seria educar o cliente? Sim. Você acha que eu entendi direito? Digamos assim, a gente tem a divulgação muito pela internet. É nosso maior meio de divulgação, né? Então eu comecei lá atrás com um blog, né? E depois do blog, realmente, quando teve mais projetos, a gente realmente elaborou um site para ficar uma coisa mais séria, né? E depois, quando formalizou realmente a empresa, aí as coisas vão tomando outras proporções, né? Porque hoje, assim, é um escritório, mas é uma empresa. Então eu tenho que também encarar isso como um negócio, né? Não só como assim, porque é meio tabu falar realmente de marketing, essas coisas no meio da arquitetura, né? Mas a gente tem que ver que a gente tem um negócio. Pode ser um estúdio, pode ser uma oficina de arquitetura, mas é uma empresa, é um negócio ali que tem que ter outras questões para dar certo, né? Não só você fazer ali a boa arquitetura, né? Você tem que saber divulgar isso e tem que saber como cobrar, como fazer um contrato, então tem toda uma questão legal, a questão de direito também, né? Tem que entender de outros assuntos, né? Contabilidade. Maravilha. Eu já estou extraindo um pouco mais de você. Então, voltando para a gente encontrar soluções, porque o nosso intuito é ajudar tanto os recém-formados como os nossos clientes. Porque é muito importante que o nosso cliente ele pesquise. E a gente está nesse intuito de fazer com que o nosso canal seja divulgado por cliente para que ele consiga fazer uma boa pesquisa e encontrar o profissional adequado para ele. Uhum. E aí, nesse quadro, a gente precisa do nosso problema, que a gente já encontrou, e eu já vi que você nos ajudou com uma resposta a mais, que eu acho que isso é muito importante, né? Ver o seu escritório como um negócio. Se profissionalizar, né? A gente tem que parar de ser amador. Isso. Segundo, encontrar o nicho que você gosta de trabalhar, né? Porque dentro das potencialidades que um arquiteto pode fazer, assim, a área é muito grande e você tem que meio que reduzir a um nicho, né, de trabalho. E o terceiro é educar o cliente. Então, assim, estou no caminho certo? Sim. Seriam esses três pontos básicos? Ou tem mais alguma coisa que você possa acrescentar? Voltando para a questão das redes sociais, né? Então, você tem realmente um bom site, com bons projetos, né?
ali pelo Google realmente, o seu site tem um engajamento muito bom, com bom material, então o cliente ele pode chegar realmente a pesquisar pelo Google, entrar no site, se impressionar e entrar em contato. E aí vai ter que ter toda uma conversa e você tentar trazer realmente o cliente para o escritório. Quer dizer, nessa época de pandemia foi tudo feito reuniões online, né? Mas geralmente, presencialmente é muito melhor, porque você tem um contato o pessoal com o cliente, ele consegue lhe entender mais e fica uma coisa mais próxima, né? Então, trazer o cliente para o escritório e apresentar a sua proposta de trabalho, mostrando as questões técnicas, essas questões realmente de como projetar, do que eu posso oferecer para ele. E aí a gente vai educando e às vezes o cliente, alguns já sabe, já tem alguma educação, mas a maioria não. Então eles vão ficando deslumbrados e vão entendendo melhor qual a sua proposta de trabalho. Então a partir disso é que a gente realmente consegue dar valor ao que a gente faz, né? Então a gente também usa muito, o que eu posso assim, compartilhar é a questão do Instagram. Hoje é a rede social que dá maior visibilidade, não só aqui para o Brasil, mas para o mundo, né? Então você dá a possibilidade de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo olhar o seu trabalho, né? E a partir disso pode surgir um contato, e você tem que estar bastante atento ali para realmente captar aquele cliente e trazer para outros caminhos de comunicação e de apresentação para tentar fechar um contrato, né? E saber divulgar bem o teu trabalho, né? Assim, você é uma das pessoas que tem esse cuidado de divulgar em boas revistas, né? Divulgar em canais que também elevem o nível do trabalho que você realiza, né? Sim. Eu digo você, eu sei que é do escritório e tudo mais. Essas coisas também são importantes, Sim. né? Para que você passe para as pessoas, para não achar que a arquitetura também só é rede social. Seria o próximo ponto, né? Que depois dessa divulgação, que é o site, que é o profissional, que é onde o Google, né? As pessoas que vão pesquisar no Google vão chegar ali no seu site. E aí você tem o Instagram ali, que é a rede social hoje que dá maior visibilidade, né? Então, com bons projetos e essa divulgação lá, aí vem a parte que você tem que ir atrás das publicações. Algumas vão vir atrás de você, como vieram, para publicar o projeto, tanto nacionalmente como internacionalmente, mas você também tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás das revistas, fazer, assim, a gente fez listas e listas de revistas nacionais e internacionais e fomos divulgando. Então, de 10 que você manda, 5 respondem, 2 publicam, já é muita coisa, né? E aí realmente tem a revista, como sai o nosso projeto, né, aqui da Arte Studio, alguns livros também que projetos da gente realmente teve publicação, e também participar de concursos também e de premiações também é muito importante, porque você bota um trabalho seu lá para concorrer e se ganhar você tem uma visibilidade, como a gente realmente ganhou um prêmio internacional, viajou, também expomos nosso trabalho na França, né, fomos convidados, tudo a partir de publicações e de coisas que a gente foi tentando, né? Então o trabalho começa a ter outra proporção de visibilidade. E não se desanimar porque você acha que não está sendo valorizado. É você procurar então essa valorização. Isso, exatamente. Porque não é possível que não é todo, né, a grande maioria não valoriza, mas vamos achar quem valoriza. E aí sempre expondo o trabalho para que outras pessoas venham a valorizar, né? Existe um tabu que a arquitetura é um serviço de luxo, feito só para ricos, mas não é bem assim, né? A gente não procura um nicho de mercado só para pessoas que têm condições de contratar gente, até porque já fizemos projetos para casas populares, também fazemos projetos para instituições, órgãos públicos, né? Então a gente está em vários âmbitos aí, não é só realmente um nicho de pessoas que têm dinheiro para contratar o projeto, né? Porque nós somos procurados também por pessoas que têm uma renda baixa, renda média, então eu acho que não tem isso, né? Eu acho que a gente tem que se propor a fazer um bom trabalho independente da condição financeira de quem vai contratar a gente ou não. E a gente tem que estar disposto a fazer a boa arquitetura sendo econômico ou sendo com gastos maiores, mais elevados. E você acha então que é muito importante que o estudante não escolha o nicho pelo financeiro? Sim. Eu acho que o financeiro não é... Assim, claro, ele tem que realmente saber cobrar, né? Não dá para estar cobrando qualquer valor, porque isso desvaloriza, né, o trabalho, e tem acontecido muito, né? Que é justamente essa questão da canibalização, né, dos profissionais no mercado. Ele tem que saber cobrar
mas acima de tudo é dar valor ao trabalho que está sendo entregue. Né? Cleime, normalmente a gente pega um tempo, né, dessa nossa conversa para que a gente possa responder algumas perguntas. Às vezes não é exatamente uma pergunta, mas uma digamos assim, uma divulgação ou alguma dúvida que a pessoa tenha, e eu vou fazer a leitura disso aqui. Eu gostaria que você nos ajudasse a responder. Uma pessoa aqui tá me dizendo que eu acho que a maioria dos arquitetos, eles não se valorizam porque também não entregam o mínimo necessário para um projeto ser entregue a um cliente. O que você acha disso? É justamente o que eu falo sobre a questão do valor, o valor do que o arquiteto entrega, não é o valor monetário. Né? Quando o arquiteto reduz realmente a parte técnica, né, do que entrega, geralmente vamos citar um projeto de uma casa. O cliente quer realmente qual é o objeto, o que é que ele quer? Ele quer construir a casa, né? Ele não quer, o projeto é um meio que ele vai ter para se construir a casa dele, né? Mas o final é a casa. Então, um arquiteto que se propõe a fazer um projeto só de prefeitura, só para aprovação, e não entregar a parte realmente de detalhamentos, né? A parte de projeto executivo, um projeto que também vê os projetos de engenharia, porque a engenharia ela tem que estar alinhada e o arquiteto ele precisa ter essa interdisciplinaridade para entender todas essas questões, né? Então, quando ele não bota valor na entrega de todos esses itens e se reduz a um mero projeto de prefeitura e de aprovação, sem muita coisa, ele acaba cobrando realmente barato, que aí vem um valor monetário, e o cliente, sei lá, vai lá construir, tem problema na obra, o projeto de arquitetura não vai bater com o projeto de engenharia, não tem um detalhamento necessário, ele vai ter dor de cabeça, acaba tendo prejuízo na obra. E sempre vai estar com aquele, contratei o arquiteto não fez um bom serviço e acaba, já recebi clientes com traumas de arquitetos lá no escritório, entendeu? Por conta dessas questões. Então o arquiteto que se propõe a fazer isso, ele está desvalorizando realmente a profissão. É uma coisa que você falou agora, que eu me lembrei da última entrevista que eu fiz com o Giovanna Andrade, em que tocava no mesmo ponto que você tocou, né? Para você ver que, na realidade, assim como o corpo humano, nós somos, né, tem que ser visto como inteiro e não em pedaços. Você tocou no assunto justamente de deixar um contrato bem claro do que você vai entregar e do que o cliente está pagando. Sim. Porque eu acho que está tendo, né, um hiato entre o que o cliente acha que vai receber e o que o arquiteto acha que deve entregar. Então, assim, ou ele reduziu para diminuir o preço, mas o cliente não entendeu que essa redução ia impactar em algum momento na obra. Então, assim, é muito interessante ouvir isso de outra pessoa, de um outro problema, né? Porque aqui o problema é inclusive outro, mas a gente volta ao mesmo ponto, que é uma boa conversa e uma boa explicação do que é o objeto contratado, né? E o que você vai receber desse contrato. E assim, tem contratos também né, que estão contemplando tudo isso, mas o arquiteto acaba não entregando ou enrolando, porque o cliente também não vai saber muitas coisas técnicas. Assim. Tem cliente que realmente sabe, que pesquisa, que entende. Tem clientes que já vem com uma bagagemzinha, né? Já peguei, ajuda, né? Isso, já peguei clientes que sabiam mexer até no SketchUp, entendeu? Ele está mudando muito, né? Realmente essa questão, também com essa questão das redes sociais, da globalização, então as pessoas estão tendo mais acesso às informações, né? Então, isso pode ajudar de alguma forma, né? Mas assim, se o cliente não entende muito, vai acabar que na obra vai ter problema, mesmo estando em contrato, ele pode também não entregar, né? Ser uma enganação, na verdade. Eu acho que meio que vai ajudar no gancho da próxima pergunta, que na realidade, por incrível que pareça, no seu tema quase não teve perguntas, são mais, digamos assim, reflexões. Quando uma pessoa diz aqui, eu acho que o arquiteto não está sendo tão valorizado porque ele acha que entregar uma imagem de SketchUp é projeto. O que é que você me diz disso? Uma imagem de SketchUp é uma imagem, né? Não é um projeto técnico, né? Pode ser até um bom projeto, uma boa ideia, mas como é que realmente na obra, um mestre de obras ou até o engenheiro que vai tocar a obra, ele vai realmente ter condições de executar realmente uma obra
com um modelo de SketchUp, sem medida, sem detalhamento, entendeu? É muito difícil, né? E você acha que realmente tem bastante escritório usando mais dessas imagens e menos detalhamento? Até eu vou mais além, não só SketchUp, mas imagens muito boas, né? Renderizadas. Então, muitas imagens que enchem os olhos, né? Muito projeto que enche os olhos na imagem, mas que como é que será a execução disso, né? Será que o projeto está sendo bem detalhado? Tá vendo as questões da engenharia? Vai ser bem executado, né? Tem todas essas questões aí. Tá faltando um pouco mais de técnica? Talvez sim, ou... Lembre, aqui a gente não tá para julgar ninguém, a intenção não é essa, tá? É a gente encontrar realmente os problemas para a gente ajudar a resolver. Então, por quê? De repente tem um arquiteto que está vendo esse vídeo agora e está se achando desvalorizado e ele nunca prestou atenção que de repente ele esteja entregando mais imagem do que conhecimento técnico, e talvez isso ajude, né, essa pessoa a ir procurar mais, estudar ou se especializar, enfim, o que ele achar que realmente é necessário para isso, porque a gente tem um problema de desvalorização, cada um vai achar que o ponto é outro, mas eu estou querendo encontrar o teu ponto de vista. Digamos assim, imagem, ela é boa para encher os olhos do cliente, ele também entender realmente como é que vai ser o projeto, qual a perspectiva dele, que nem sempre ele vai entender os desenhos técnicos, que vai para a obra, não é obrigação do cliente entender, então você pode mostrar para ele as imagens, né? Mas e essa imagem não só pode ser só isso, as imagens são boas também para divulgação, tanto em publicações quanto para as redes sociais, né? Mas ele precisa entender que aquele projeto ele precisa ser construído, então vem toda a parte técnica, né? E se não tiver bem desenhado, né, com todos os detalhamentos, como é que vai ser executado isso? Então na obra acaba tendo muito problema. E será que a obra vai estar construída igual como está na imagem? Entendeu? Então assim, muitas vezes, às vezes falta realmente técnica do arquiteto, isso pode acontecer, ou talvez o arquiteto esteja cobrando um valor muito baixo, aí eu chego na parte de honorários, e ele não vai passar horas e horas em detalhamento, realmente se desdobrando o projeto para poder entregar isso para o cliente, entendeu? Gente, vocês podem estar achando que ele viu as perguntas, ele não viu, tá? Prometo a vocês que ele não viu, mas você tocou justamente no ponto do próximo tópico, né? Como eu disse, a maioria não mandou pergunta, mandou mais uma reflexão e diz, eu acho, né, essa na realidade é quase uma opinião, eu acho que o grande problema da desvalorização do arquiteto está exatamente em ele não saber cobrar pelo seu projeto. Então eu acho que é meio que você continuar o que você já estava falando. Por isso que eu te interrompi, porque era basicamente o assunto. Às vezes eu acho que não é nem saber cobrar, nem é questão de não saber cobrar, porque assim, no site do CAL, tem site do IAB aí, que tem tabelas, né? Tem tabelas de honorários que você pode estar ali olhando, não necessariamente você é obrigado a cobrar aquele preço, né? Eu também não concordo em regulamentar preço e tabela de honorários, eu sou contra isso. Eu acho que o arquiteto tem que ser livre a cobrar o preço que ele quiser, eu acho. Então, assim, você tem que achar o seu público, entendeu? Não importa se o arquiteto está até dando projeto de graça. Bem, não é esse cliente que eu quero. Eu quero outro tipo de cliente que valorize meu trabalho, né? Que eu cobre lá o valor que realmente eu acho certo pelo tempo de trabalho que eu vou ter e aceite isso. Então, possa ser esse o caso, entendeu? E agora, Cleime, a última pergunta, né? A última reflexão. Sempre se achou, né, que os arquitetos deveriam esperar, né, pelo boca a boca, pela indicação. E alguns ainda acham errado o uso de muito marketing, né, na divulgação dos seus trabalhos. Você acha que isso é um problema? É uma desvalorização ou você pensa diferente? Eu acho que tem que acabar com esse tabu, né? Porque nós como escritórios também somos empresas e somos um negócio. E todo negócio precisa ter um marketing, né? Então, a gente precisa realmente divulgar o trabalho. Então, hoje com as redes sociais, a gente pode realmente ter o engajamento normal, orgânico, ou você pode impulsionar, e eu não vejo problema nenhum, porque assim, o impulsionamento vai levar para outras pessoas realmente a ver o seu trabalho, né? E a partir disso pode vir realmente um contato, um cliente,
Claro que tem que ser feito de uma forma assim, natural, não pode ser algo muito forçado, mas aí cabe a cada arquiteto encontrar seu meio de divulgação, né? E aí, seu caminho também, caminho, né? Então, assim, a participação em prêmios também é um tipo de marketing, porque muitos prêmios você paga a inscrição, né? Então, se realmente o projeto estiver lá e ganhar, vai ter uma projeção, vai sair publicação, né? Em concurso também. Então, isso é uma forma de marketing, né? Em revistas também, né? Não vejo problema algum, né? Só assim, tem que ver como é a maneira como o seu arquiteto está fazendo, né, esse marketing. Fazer de novo, profissionalmente, né, para que ele esteja dentro de uma linha, né, editorial. Isso, dentro de uma linha, com textos bem escritos, com uma formatação legal, com fotos profissionais do projeto construído. Se não for um projeto construído, aí tem que ter imagens muito interessantes, né? E aí cada arquiteto encontra o seu caminho aí para divulgar seu trabalho. Mas eu acho que isso é super válido hoje e a gente realmente faz também. Maravilha. Para encerrar agora, né, sobre a percepção de valor do arquiteto, nós acreditamos que existe um problema, né, nessa percepção. Nós encontramos alguns graves desdobramentos desse problema, mas também estamos trazendo algumas soluções. E aí só para a gente dar um arremate, basicamente seria trabalhar de forma profissional o escritório, então isso vai fazer com que você aumente sua percepção de valor, você ter um bom marketing, né, para que você também consiga se mostrar da forma correta, você ter um bom preço, um preço que é justo, nem aviltante, né? Nem para cima, nem para baixo, mas aquele justo para o seu escritório, porque, gente, preço, cada escritório tem o seu e aí cada um vai saber, contanto que ele dê para pagar as contas e não seja de forma, digamos assim, baixa demais, que isso vai inclusive desvalorizar você. Uhum. E o último ponto, que é o básico do básico, né? Fazer uma boa arquitetura dentro daquele nicho que você escolheu previamente. Uhum. Concorda? Fiz um bom fechamento. Concordo, ainda acrescentaria que para o arquiteto hoje em dia se destacar, ter um destaque, ele tem que ter uma interdisciplinaridade. O arquiteto ele não pode ficar fechado, né, entre as quatro paredes do seu escritório, né? Ele tem que sair, ele tem que conversar com outras profissões, ele tem que entender de outras profissões para poder realmente aplicar isso nos seus projetos. Então, isso é muito importante hoje para ele ter um destaque. E aí, gente, estamos encerrando por aqui. Clemer, mais uma vez, obrigada pela tua presença. A gente não posso te abraçar, porque ainda estamos na época da pandemia, apesar da flexibilização. Mas se você gostou desse conteúdo, te ajudou de alguma forma, se inscreva no nosso canal para que a gente realmente possa ter um engajamento maior. Dê seu like e nos comentários nos ajude. Pode enviar mais perguntas, mais questionamentos, porque a gente pode voltar aqui e dar continuidade e poder ajudar melhor vocês. Seja arquiteto, seja profissional de design de interiores, ou seja um cliente, contanto que você seja apaixonado por arquitetura.